Seja muito bem-vindo ao Porto Live. Portanto, um Obrigado. projeto português criado há 11 anos por um desempregado na altura, Tito exato. de Moraes, agora já não é, está hoje entre os principais da Europa. E, de facto, é um tema muito, muito importante. Falar sobre a segurança online das crianças e também de alguns jovens. Em primeiro lugar, antes de saber como é que chegou tão longe e a este patamar, porque está entre os mais importantes da Europa, não é de facto brincadeira, é um orgulho também para todos nós, como é que ele surgiu, ainda por cima porque estava desempregado na altura, não é assim, Tito? Eu em 2003 trabalhava, era responsável de marketing num operador global de serviços de internet para empresas. E no âmbito de um projeto no domínio da segurança da informação, tinha a responsabilidade de lançar um serviço de gestão de segurança da informação para empresas e apercebi-me, para fazer a comunicação, fiz alguma investigação e apercebi-me que em língua portuguesa não havia informação nenhuma sobre a segurança online de crianças e jovens. Contrariamente nos outros 18 países onde essa multinacional tinha operações, sobretudo em língua inglesa, havia bastante informação. Isto foi em 2001. No entanto, não foi considerado, digamos, útil, não é? Uma vez que era uma empresa destinada a outras empresas, fazer algo que na realidade se destinaria ao utilizador final, de maneira que não se fez nada. E em 2003, quando a empresa procedeu à extinção do meu posto de trabalho, vi-me numa situação de dizer, ok, o que é que eu vou fazer agora? Na altura escrevi uma coluna mensal, para o jornal A Capital e informei o editor, vais ter que arranjar alguém porque eu vou sair, portanto... Mas de alguma forma conheceu casos práticos que o tivessem também levado a elaborar este projeto? O facto de ter ido para casa, ou seja, de ter ficado sem emprego, fez com que eu estivesse mais tempo em casa. Há males que vêm por bem, portanto, exatamente. Não é? Foi o que aconteceu. E teve um aspecto extremamente positivo, que foi de uma vida que eu praticamente não tinha vida familiar, passei a estar muito mais tempo em casa, na altura o meu miúdo mais novo tinha 6 anos. Portanto, também já houve aí... O outro tenho ideia, 11 ou 12, e isso fez-me também começar a perceber-me de algumas situações que também tinha em minha casa. E que também tinha receio que podia acontecer em sua casa. E isso, digamos, daí nasceu a oportunidade de passar a escrever uma crónica semanal para esse suplemento, que era o Infonet, que era distribuído com a Capital, e para ocupar o meu tempo comecei a escrever um artigo semanal sobre o tema. Ao fim de um ano tinha 52 artigos, criei o website, coloquei esses artigos disponíveis online, associados a uma newsletter, e a partir desse momento começámos a receber pedidos para eu ir a escolas, falar com alunos, com professores, com pais sobre E viu-se com um assunto. Projeto em mãos. Exatamente, e com muito sucesso. Um bocado de uma forma assim um pouco involuntária, porque aquilo... o tema interessava-me e comecei a escrever sobre o assunto um pouco para ocupar o tempo, enquanto, digamos, não vou para arranjar um outro trabalho. Claro, portanto, agora tem também uma campanha em mãos, digamos assim, que este é o boom, 11 anos depois do seu trabalho árduo. O que é que acontecia? Por exemplo, em 2004, que foi quando criei o site e disponibilizei os artigos, comecei a receber esses pedidos. E em 2004 fiz 5 ações de sensibilização em escolas, todas elas gratuitamente, em alguns casos nem as despesas de deslocação as pessoas pagavam. No ano seguinte esse número passou para 25. E a minha mulher, que é mais terra a terra do que eu, disse, isso continua assim que vais bem, porque, portanto, para o ano tu vais ter para aí 125 e eu quero ver como é que a gente vai governar a casa. Meio que a partir de 2006, até, quanto mais sucesso o projeto tivesse, maior era o tiro no pé. Começámos a cobrar honorários para eu poder ir às escolas e para poder fazer esse E a procura foi idêntica, pelo menos a mesma. A procura foi crescendo e tem vindo a crescer. E o que tem acontecido, sobretudo nestes últimos 2, 3 anos, é que as solicitações crescem, mas cresce também o número de pedidos que nós não podemos satisfazer, ou porque as escolas, ou as associações de pais, ou as câmaras municipais, ou as bibliotecas não têm verbas para poderem financiar essas ações.
E acontece sobretudo com escolas mais necessitadas e associações de pais mais pequenas, de pequenas localidades. Claro. Mas, portanto, esta campanha agora, o que é que se segue? O que é que vão fazer? Ações de sensibilização? Mas há falta de fundos, é assim, não é? Exatamente. Então, para financiar isso, decidimos fazer essa campanha de crowdfunding usando uma plataforma que é massimov.com, onde as pessoas podem fazer uma contribuição, podem comparticipar, recebem uma recompensa como forma de retribuição e esses fundos serão para financiar essas ações, porque as escolas, as associações de pais e as bibliotecas não têm fundos para custear, ao fim e ao cabo. E normalmente, agora passando um bocadinho da teoria também à prática, quando está perante essas crianças e jovens, de que forma é que as sensibiliza para perceber que de facto a internet é um poço de riscos? Elas percebem? Sim, normalmente sim. As abordagens têm que ser diferentes, consoante a gente está a falar. Se eu estiver Estamos neste momento a ver o site, Tito. Exato. Esta é a plataforma de crowdfunding. Do lado direito tem, digamos, os montantes que as pessoas podem contribuir e as recompensas já agora, que têm que vão à volta de quanto disso. a quanto? Tenho a ideia que vão dos 5 euros aos 500 euros. Portanto, é uma contribuição simbólica. Sim, as pessoas podem até dar menos, não precisam dar o... Exatamente. Nós usamos uma ideia, que é o projeto Miúdos Seguros na Net no Facebook tem 14 mil assinantes e usamos uma ideia que é, se cada um contribuísse com o valor equivalente a um café, nós podemos fazer muito mais do que o que estamos a fazer, não é? E estão a fazer pelas crianças e também, certamente, pelos pais que ficam mais descansados, não é? E era o que eu estava a dizer, portanto, a abordagem depende muito com quem estamos a falar com crianças do primeiro ciclo, do segundo, do terceiro, estudantes de escolas secundárias, universitários também? Pais ou encarregados de educação, professores também, depende também muito do tema específico. Às vezes podemos fazer uma abordagem genérica, outras vezes podemos falar sobre ciberbullying, sobre plágio escolar, sobre dependência ou utilização excessiva das tecnologias. Há toda uma série de gama de temas que podemos abordar. É um tema complicado, certamente, mas cada vez mais presente no exatamente, nosso dia-a-dia. Cada vez mais presente. 11 anos depois, consegue perceber que tem dado frutos o seu trabalho. Sem dúvida. Veja, em 2003, quando começámos, não havia, como eu disse, informação em língua portuguesa. Quer em Portugal, quer no Brasil, que tem uma população muito maior que a portuguesa. Hoje, só em Portugal, neste levantamento que fizemos no Facebook, onde encontramos 160 projetos a nível europeu, 6 deles eram de Portugal. E eu conheço alguns, mais ainda, para além desses 6, não com uma dimensão tão grande. Portanto, hoje, de facto, há muito mais informação. É tema quase cotidiano na comunicação social. É verdade. E era algo que não era há 10 anos atrás, há quase 11 anos atrás. Há muita investigação sobre o tema. Há 11 anos atrás era praticamente inexistente. Portanto, temos feito, de facto, um longo caminho. Trabalho. Agora, ele não pode ser feito só na internet, não pode ser feito só na televisão, que é uma das formas que os pais querem receber esta informação, é através da televisão, mas a outra é nas escolas Essa proximidade é muito importante, sem não é? dúvida, para as crianças e os jovens perceberem. Eu, cada vez que vou a uma escola, tenho miúdos, jovens e pais que me vêm contar e dizer, olha, aconteceu-me isto assim, o que é que eu posso fazer? É algo que nós também podemos fazer online, mas sobretudo quando estamos a falar de pais encarregados de educação, ainda há muitos pais para quem a tecnologia, que não têm acesso à internet, ou têm, mas não acedem e não usam a internet, e para quem as tecnologias ainda são um bicho de sete cabeças. Porque não é? também existem pessoas que não têm acesso à internet sem e dúvida, que não utilizam. Sem dúvida. Muito obrigada. Foi Obrigado, um gosto conhecer este excelente trabalho. Foi um prazer conhecê-la. Muitas contribuições. Muito obrigada. Espero de facto que corra pelo melhor e cá estaremos para acompanhar no final e para saber mais. Muito obrigada, Tito. Quanto a nós, seguimos viagem e tenho uma péssima notícia para dar. Os portugueses sorriem cada vez menos. Vamos saber porquê.